mais representativo, que representava 4,1% da receita em 2021, agora representa apenas 2,5% da receita total. Passando para o slide 5, a gente observa que um portfólio mais abrangente, com novas soluções e uma carteira de clientes mais robusta, permitem que o crescimento orgânico seja ainda mais acelerado, né? Nesse trimestre, comparando com o mesmo trimestre do ano anterior, a gente percebe que atingiu um crescimento orgânico de 23,5%, que foi quase que o dobro do crescimento orgânico do ano passado, né? Quando a gente, de 2020 para 2021, observou 12,9% de crescimento orgânico. Então, reforçando que a amplitude da abrangência, a amplitude da nossa oferta, do nosso portfólio de ofertas e a carteira de clientes mais robusta permite que o cross-sell seja fomentado e, com isso, a gente tem um crescimento orgânico cada vez mais significativo. Passando agora para o slide seguinte, a gente vai finalizar aqui mostrando como os ganhos contínuos de escala permitem que a gente alcance novos patamares de rentabilidade, né? A gente teve uma margem EBITDA recorde de 26,1%, 7,9 pontos percentuais acima do ano passado, e uma margem de lucro líquido de 7%, também 5,9 pontos percentuais acima que o primeiro trimestre de 2021. Então, esses números só reforçam que os bons resultados desse primeiro trimestre sinalizam a nova Sinqia que estamos conduzindo a partir de agora. Um outro patamar de receita, um outro patamar de rentabilidade, com muito mais qualidade e ainda um potencial enorme de crescimento para o futuro. Eu vou passar agora a palavra para o Thiago, que vai detalhar um pouco mais os resultados desse trimestre. Thiago, você. Obrigado, Bernardo. Bom dia a todos. Esse é um trimestre que, pela primeira vez, compreende todas as aquisições que nós fizemos aí no passado recente, né? E vale lembrar que as duas últimas, a Lote 45 e a Mercer Seguridade, tiveram os seus resultados consolidados apenas a partir do mês de fevereiro, então elas só contribuíram com 2 dos 3 meses nesse trimestre. Então, passando agora para a página 8, o nosso ARR de software dobrou nos últimos 12 meses, depois de uma adição total de 229,9 milhões de reais, né? Houve uma adição inorgânica bastante representativa, com as 6 aquisições que foram realizadas no período, e também uma adição orgânica de 40,1 milhões de reais. Essa adição orgânica representa um crescimento de 22,4%, um número que reforça o que o Bernardo falou há pouco, né? E a matemática por trás desse crescimento é bastante simples. Existem 2 componentes principais. Primeiro é o ARR adicionado por reajustes contratuais de 9,8%, em linha com o IPCA de 2021, o que confirma a nossa capacidade de repassar preços em um cenário inflacionário. Mas vale lembrar que os contratos eles fazem aniversário em datas diferentes ao longo do ano, o que dificulta uma comparação mais direta com o indicador de um período específico. E o segundo componente é o ARR adicionado por vendas líquidas de cancelamentos, que foi de 12,6%, um número bastante bom, possível devido à contribuição da nossa estratégia de cross-selling e também a manutenção de um nível muito baixo de cancelamentos. Esse crescimento orgânico é muito bem distribuído pelas diversas unidades de negócio, especialmente as de bancos, fundos e previdência, ou seja, ele não é um crescimento dependente de uma única unidade de negócio para acontecer. E isso tem muita conexão com a ampliação relevante do portfólio de produtos e da base de clientes, que são os combustíveis da nossa estratégia de cross-selling, né? E também com a melhoria dos indicadores de satisfação dos nossos clientes. Então, por tudo isso que eu comentei, a nossa percepção aqui na Sinqia é de que o crescimento orgânico ele é cada vez mais previsível, cada vez mais representativo. Passando para a página 9, nós registramos novos recordes na receita líquida e na receita recorrente, né? No gráfico à esquerda, a receita líquida total foi de 138,9 milhões de reais,
um crescimento de 103% sobre o primeiro TRI de 21, composto por um crescimento inorgânico de 80% e um crescimento orgânico de 23,5%. Mais uma vez, isso reforça que o crescimento orgânico da Sinqia é cada vez mais previsível e representativo. As duas linhas performaram muito bem. A receita líquida de software foi de 117,1 milhões, um crescimento de 128% sobre o primeiro TRI de 21, explicado principalmente pela adição de receita com essas aquisições que foram realizadas nos últimos 12 meses. E a receita líquida de serviços foi de 21,7 milhões, um crescimento de 28%, devido à expansão dos serviços gerenciados com maior número de clientes e também maior ticket médio. E no gráfico à direita, a receita recorrente total foi de 113,15 milhões de reais, um crescimento de 83% sobre o primeiro TRI de 21. A receita recorrente passou a representar 81,7% da receita líquida total, o que é uma redução de 9,3 pontos percentuais. Importante dizer que essa redução ela se deve à consolidação da Newcom. A Newcom apresenta um volume elevado de receita variável porque ela tem grandes contratos em implantação nesse momento. Esses contratos eles estão sendo implantados ao longo dos últimos meses e no futuro vão ser convertidos em novas receitas recorrentes, portanto essa redução no percentual de recorrência não nos preocupa. Passando agora para a página 10, por consequência, a gente observou um crescimento expressivo também no lucro bruto, né, impulsionado pela linha de software principalmente. No gráfico à esquerda a gente vê que o lucro bruto total foi de 58,2 milhões de reais, crescimento de 131% sobre o primeiro TRI de 21, e a margem bruta foi de 42%, um ganho de 5 pontos percentuais. Ao centro, a gente vê o desempenho da unidade de software, né? O lucro bruto de software foi de 54,4 milhões, crescimento de 162% sobre o primeiro TRI de 21, e a margem bruta foi de 46%, um ganho de 6 pontos percentuais. E a principal explicação é justamente a consolidação das aquisições recentes, porque várias delas apresentavam margem bruta superior à da própria Sinqia. E à direita, o lucro bruto de serviços foi de 3,8 milhões de reais, 3,8 milhões, uma redução de 15% sobre o primeiro TRI de 21, e a margem bruta foi de 18%, uma queda de 9 pontos percentuais. A razão nesse caso é o maior turnover de profissionais no setor de tecnologia como um todo, mas que também nos afeta, né? No lado da receita, nós estamos enfrentando dificuldades para preencher todas as posições demandadas pelos nossos clientes, e do lado do custo, nós estamos enfrentando custos rescisórios aí mais altos nesse momento. Passando para a página número 11, nós conseguimos manter um controle eficiente das despesas, né? Despesas essas que vêm sendo diluídas pelo crescimento da empresa. À esquerda, as despesas totais, sem considerar a depreciação e amortização, foram de 24,2 milhões de reais, um aumento de 74%, percentual significativamente inferior ao do crescimento da receita. E, por consequência, essas despesas passaram a representar 17% da receita, uma redução de 3 pontos percentuais. Ao centro, as despesas gerais e administrativas foram de 17,5 milhões, um aumento de 72%, e passaram a representar 13% da receita, uma queda de 2 pontos percentuais. Isso aconteceu porque as empresas que nós adquirimos recentemente têm todas elas um patamar muito baixo de despesas. A Newcom, porque está localizada no interior do estado de São Paulo, a Lote 45, porque tem uma operação bastante enxuta, e a Mercer Seguridade, porque foi um carve-out de uma outra empresa e nós praticamente não trouxemos despesas aí para dentro de casa. E à direita, a gente vê as despesas comerciais e com marketing, que foram de 6,7 milhões, um aumento de 82%, e elas continuaram representando 5% da receita líquida, percentual equivalente ao do primeiro TRI de 21. Nesse caso, as despesas estão crescendo em linha com a receita, e isso é positivo porque são gastos que podem facilitar o crescimento orgânico futuro da companhia.
Passando agora para a página 12, por consequência, nós registramos um EBITDA ajustado recorde de 36,2 milhões, o que é praticamente o triplo do primeiro TRI de 21, com margem de 26%, o novo recorde trimestral em quase 10 anos da Sinqia como companhia aberta. E houve um ganho de 8 pontos percentuais na comparação com o primeiro TRI de 21, que reflete principalmente as 6 aquisições realizadas nesses últimos 12 meses. Eu queria destacar que nós estamos sempre buscando adquirir empresas que sejam referência em crescimento e lucratividade no nosso setor, ou seja, empresas que possam contribuir para tornar a Sinqia uma empresa ainda melhor. E nós conduzimos esse processo de consolidação sempre com muita disciplina. E graças a essa disciplina, nós conseguimos alcançar aí um novo patamar de margem EBITDA, que coloca a Sinqia como uma das companhias abertas mais lucrativas do setor de tecnologia aqui no Brasil. E o nosso objetivo agora é alcançar o nível de lucratividade das principais comparáveis globais que apresentam uma margem EBITDA superior a 30%. À direita, e para finalizar a explicação dos resultados, o lucro líquido foi de 9,7 milhões de reais, praticamente 12 vezes o valor do primeiro TRI de 21, com margem de 7%, um ganho de 6 pontos percentuais. E nós não costumamos enfatizar o lucro líquido na nossa comunicação para o mercado, por se tratar de um indicador com pouco significado no nosso negócio, mas essa é uma conquista importante porque ela dá condições de pagar mais proventos para os nossos acionistas. E antes de passar a palavra para o Bernardo, já na página 13, eu gostaria de ressaltar que mesmo depois de tantas aquisições, nós mantemos recursos em caixa para suportar a nossa estratégia de consolidação. O caixa bruto foi de 104,8 milhões de reais, uma redução de 456,4 milhões, devido ao pagamento das parcelas à vista das aquisições da Newcom, Lote 45 e Mercer Seguridade, e a dívida bruta foi de 360,6 milhões de reais, um aumento de 93 milhões, devido às dívidas contraídas nessas mesmas aquisições. Então, como resultado, o caixa líquido do quarto TRI virou uma dívida líquida nesse primeiro TRI de 255,8 milhões de reais. Vale lembrar que esses valores ainda não consideram a parcela não integralizada de 100 milhões de reais das debêntures que foram emitidas em 2021. Nós vamos integralizar esses recursos assim que houver uma necessidade concreta. E, por consequência de tudo isso, a nossa capacidade de investimento hoje é de aproximadamente 200 milhões de reais, considerando esses 100 milhões e também a possibilidade de usar as ações que hoje estão em tesouraria, mais ou menos 50 milhões de reais. Então, nós pretendemos usar esses 200 milhões de reais em aquisições e também investimentos do nosso CVC ao longo desse ano. Acho que vale dizer também que, rodando com EBITDA anualizado de aproximadamente 150 milhões de reais, a nossa geração de caixa hoje está em outro patamar, né? E isso também vai nos ajudar a fazer aquisições, minimizando a diluição dos nossos acionistas. E agora, Bernardo, eu queria devolver a palavra para você fazer as considerações finais antes do nosso Q&A. Obrigado, pessoal. Tá bom, obrigado, Thiago. Eu queria concluir aqui no slide 14, reforçando que a mudança de patamar que a gente fez com os resultados aqui mostrados foi muito importante, mas que a gente tem um horizonte muito grande pela frente. E esse futuro é muito entusiasmante, nós temos muito a fazer. Já fizemos bastante, mas temos muito a fazer ainda. E eu gosto sempre de lembrar que é uma empresa de 26 anos de história no setor, então tem muita experiência, conhece muito o setor, o mercado financeiro, os seus clientes. Estamos há 17 anos executando com bastante sucesso essa estratégia consistente de consolidação, né? E sendo bastante bem sucedido na execução da estratégia. Nós contamos com 9 anos de experiência como companhia aberta. Quem acompanha as nossas divulgações de resultados sabe que a trimestre a gente tem batido recordes contínuos, né? Isso é que nos traz aqui hoje a esse novo patamar de receita e rentabilidade que a gente está apresentando.
e reforçar que o futuro que a gente vislumbra é ainda mais promissor. A gente ainda tem muita coisa a ser feita, mas o principal é que nós sabemos aonde nós queremos chegar, sabemos o que precisamos fazer para chegar lá e, principalmente, nós sabemos como vamos fazer para chegar lá. Acho que esse é o principal recado que a gente deixa aqui, que é uma empresa que tem uma estratégia consistente, mas, sobretudo, que tem uma execução sabendo muito claramente o que quer fazer e como quer fazer. Muito obrigado pela participação de todos aqui na nossa teleconferência. Em seguida, nós vamos abrir para as perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigada, Bernardo. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Informamos que os participantes que desejarem fazer perguntas utilizem a plataforma de Q&A ou levantem a mão conforme indicado. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta vem do Christian, do Itaú BBA. Christian, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bernardo, Thiago. Parabéns pelo resultado. Obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas aqui. A primeira seria ali em relação ao digital, né? Então, nesse trimestre, a gente viu ali, pelo que vocês mostraram, um crescimento, mas a gente sabe que há uma contribuição ali de um mês a mais de kit já, né? Então, eu queria ver se vocês conseguem me passar algum tipo de cor para a gente aqui em relação a como está o crescimento dessa divisão ano contra ano, em base de proformas, né? A gente sabe que hoje está representando 17% da receita, e como que a gente pode ver esse crescimento aí olhando para frente? E aí a outra pergunta seria em relação às margens, né? A margem da empresa subiu bem, atingiu ali 26% no trimestre, somente pelo fato da consolidação das empresas, ainda sem capturar a sinergia dos deals, né? Então, entender o que vocês estão vendo, né, de margens assim, no horizonte de médio prazo, o que dá para capturar de sinergia das empresas. Obrigado. Legal, Christian, obrigado. Bom dia primeiro, e eu agradeço pela participação aí no nosso call. E sobre as suas perguntas, a primeira, a respeito da receita de Sinqia Digital, quando a gente olha as duas empresas que estão fazendo aniversário de um ano aqui dentro de casa, que são a Simpli e FapWeb, e compara o primeiro TRI de 22 com a receita que elas apresentaram no primeiro TRI de 21, ainda antes da consolidação total pela Sinqia, a gente vê que elas cresceram 42% ano contra ano, o que é um crescimento bastante alinhado com a nossa expectativa, e na verdade, a expectativa ela se mantém olhando para frente, né? São empresas que têm produtos bastante competitivos, ciclos de venda mais curtos, ciclos de implantação mais curto, mercado ainda pouco penetrado, então a gente acredita que essas empresas devem continuar aí no ritmo de crescimento acelerado nos próximos trimestres, se beneficiando do cross-sell com a Sinqia, que ainda está só começando, né? E com relação à margem bruta, de fato, a gente vê hoje a empresa rodando com uma margem bruta de 26%, isso é simplesmente uma soma de partes, né? Isso é simplesmente a consolidação das aquisições que a gente já fez até aqui. A médio prazo, a gente espera que as sinergias que vão acontecer tanto na receita por meio do cross-sell, como principalmente no custo, conforme a gente vai unificando os produtos dentro de cada vertical. E o que eu quero dizer? Nós temos 2 produtos em bancos hoje, nós temos 6 em previdência, 3 em consórcios, mas a nossa visão é ter um único produto para cada vertical. Quando isso acontecer, sem dúvida a gente vai conseguir rodar no nível de margem bruta muito mais alto. Então, quando a gente fala que a gente tem um caminho para chegar no patamar de margem das nossas comparáveis globais, que rodam geralmente acima do 30%, o caminho é esse. A gente já sabe qual é o caminho, a gente já trilhou esse caminho com a primeira aquisição que a Sinqia fez. Eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é rápido, mas a gente sabe o que tem que ser feito e está fazendo isso, né? Então, a médio prazo, a gente espera ter condições de levar a empresa, mais uma vez, para um outro patamar de margem. A curtíssimo prazo, 2022, eu acredito que a gente deve ficar mais ou menos em linha com o que foi reportado nesse primeiro TRI. Perfeito. Obrigado, pessoal. A próxima pergunta veio do Leonardo Olmos, do UBS. Boa tarde a todos. Tenho 2 perguntas.
Vimos que mais da metade do crescimento veio de volume e não de preços, e também que bancos e fundos cresceram muito organicamente. Podem detalhar que tipo de produto e cliente adicionou mais receita no primeiro trimestre? Como esperam o crescimento orgânico no resto de 2022? Segunda pergunta. Na carta inicial, vocês mencionam potenciais M&As em bancos, fundos e em Sinqia Digital. Podem discutir que oportunidades estão vendo em cada vertical, que gaps querem cobrir e se os 200 milhões disponíveis seriam suficientes para completar o mandato de produto nessas verticais? Obrigada, um abraço. Leonardo, Banco UBS. Léo, obrigado pela participação no nosso call. E começando pela sua primeira pergunta, sim, de fato, a gente vê aqui que mais da metade do nosso crescimento foi proporcionado pelas vendas líquidas de churn, né, com um desempenho particularmente bom nas áreas de bancos e fundos. Que tipos de cliente a gente tem adicionado? Clientes de perfis diferentes, né? Como eu disse, a Sinqia de hoje ela é pouco dependente de um cliente, de uma venda, de uma unidade de negócio. As vendas elas se dão de uma forma bastante bem disseminada. O que eu tenho visto na área de bancos é que a gente tem tido cada vez mais sucesso com bancos digitais e fintechs, e isso se reflete, de certa forma, nesse crescimento de receita. E na área de fundos, um crescimento dos dois produtos, né, tanto do nosso produto de controladoria e custódia, como do nosso produto de gestão de FDIC. Eu estou falando dos dois que existiam antes da lote 45, performando muito bem com vendas para grandes clientes, inclusive algumas delas estão ainda em fase de implantação e podem gerar uma contribuição até maior ao longo do ano, né? De todas as unidades de negócio, a que a gente tem uma visão mais positiva para o crescimento orgânico em 2022 é justamente a de fundos, por tudo que já foi vendido e está em implantação. E com relação à nossa expectativa para crescimento orgânico em 2022, a gente já há algum tempo vem comunicando o mercado de que a gente espera ver a Sinqia agora crescendo consistentemente acima de 20% ao ano, ainda que a inflação venha a retroagir para um patamar mais próximo do que era de se esperar. E eu acredito que o primeiro TRI é uma prova disso, a gente já está entregando 23,5%, acho que com condições até de manter esse patamar de crescimento orgânico ao longo do ano, tá? Então é por aí que está a nossa expectativa. E com relação à sua segunda pergunta sobre as oportunidades em cada vertical, a gente tem uma série de oportunidades em bancos, fundos e digital, que são as 3 unidades de negócio onde a Sinqia ainda tem o maior potencial de consolidação olhando para frente, né? Vou dar alguns exemplos aqui, mas são só exemplos. De fato, o universo é muito grande, tá? Em bancos, a gente tem a possibilidade de trazer soluções de canais, de compliance, tributárias e outras. Em fundos, tem uma série de soluções aqui relacionadas a sinais de dados, compliance, geração de relatórios, entre outras. E em digital é um mundo muito grande, né? Qualquer solução que seja cross, que eu possa vender para qualquer uma das unidades, mas obviamente que tenha um fit grande com o setor financeiro, faz parte do plano. Então, existe uma série de possibilidades aqui. Eu acho que a gente teve um caminho de bastante sucesso nos mercados de previdência e de consórcio, já alcançando uma posição de liderança. Olhando para frente, é isso que a gente vai procurar também nos mercados de bancos, fundos e em Sinqia Digital. Os 200 milhões são suficientes para isso? Não, nem de perto, né? Na verdade, nosso pipeline, desde que a gente começou a estratégia de consolidação, ele sempre foi maior do que a nossa capacidade financeira. É um mercado que movimenta quase 6 bilhões de reais por ano no Brasil. A Sinqia, embora seja empresa líder, tem pouco mais de 10% de market share, então o pipeline ele é muito grande, ele é muito maior do que esses 200 milhões. Obviamente, a gente vai ser seletivo e vai escolher as melhores oportunidades, mas quando o mercado eventualmente voltar a melhorar, tanto do ponto de vista de equities e dívida, a gente pode até voltar a considerar alguma capitalização da empresa. Não é o que a gente está pensando de fazer nesse momento. Pessoal, informamos que os participantes que desejarem fazer perguntas utilizem a plataforma de Q&A ou levantem a mão na plataforma. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas.
Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Bernardo, que fará as suas considerações finais. Pode prosseguir, Bernardo. Obrigado, Fernanda. Mais uma vez, quero agradecer a todos a participação aqui na nossa apresentação de resultados. Voltar a reforçar que nós estamos partindo aqui de uma nova SIM, que é um novo patamar, que nos deixa muito entusiasmados com o que nós vamos realizar daqui para frente e colocar a equipe toda à disposição para qualquer dúvida adicional que vocês tenham. Muito obrigado. Obrigada. O webinar de resultados do primeiro trimestre de 2022 da Sinqia está encerrado.